E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser chocante. Se você assistir até o final, você vai entender a real treta que está acontecendo nos mercados acionários e como o aumento da taxa de juros vai levar o mercado a um crash. Só que, detalhe, não é o aumento da taxa de juros que vai levar o mercado a um crash, não é especificamente o aumento, é a consequência desse aumento. E eu irei trazer neste vídeo para você, talvez um dos únicos vídeos que vai falar sobre isso aqui no Brasil. Eu vou trazer para você a consequência desse aumento de juros através de indicadores, para você ver melhor através de indicadores. Esse é um vídeo especial aí, antes do Natal, e eu te convido a assistir até o final e já deixar seu like e compartilhar para o máximo de pessoas, ok? Então, vamos entender melhor o que está acontecendo e as consequências desse aumento da taxa de juros que o Fed já sinalizou que vai fazer a partir do ano que vem. E por isso que estar antifrágil é importantíssimo. Inclusive, quero fazer o convite, Clube dos Capitalistas 2.0, link aqui na descrição, cupom NATAL50, 50% de desconto até dia 25 de dezembro. Não perde essa, ok? Vamos compartilhar a tela aqui e vamos cair pra dentro. Nesse vídeo que tá riquíssimo, esse vídeo eu deveria fazer uma área de membros paga e colocar lá, meu, pelo amor de Deus, hein? Deixa aquele like, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos em cinzinha aqui, deixa eu dar um zoom para vocês acompanharem melhor. Aqui nós temos em cinza, ó, as crises, certo? Então, a gente tem a marcação das crises. E nós temos aqui em laranja o S&P 500, que é um dos principais índices americanos acionários. E nós temos aqui em preto, né, destacado, nós temos a taxa de juros. O que nós observamos? Antes de começar uma crise, então, por exemplo, 2008, aqui você vê que está em cinzinha a região onde você tem a crise, certo? Onde você começa o início do crash. Então você começa a ver aqui a queda da bolsa. Só que o que nós estamos vendo que acontece com a taxa de juros americana? Nós estamos vendo que a taxa de juros começa a subir antes. E quando a taxa de juros começa a cair, é que se inicia a crise. Então, esse movimento que nós vamos ver da alta da taxa de juros pode ser até algo que vai levar uma confusão nas pessoas, porque as pessoas vão achar que vai começar a cair e não cai. E aí, talvez, tá? Entra aquela história que o mercado não cai, que vai ser só para 2030. E aí, quando os problemas na economia começam a aparecer, é que acontece a crise. Você já vai entender o que acontece nos bastidores. Você já vai entender esse negócio aprofundado, ok? Você vai entender esse negócio. Então assiste até o final aí. Vamos para o segundo gráfico. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo da crise das .com, muito claro. Então, aqui você tinha a Fed Rate, né, subindo, a taxa de juros subindo, o S&P também, naquela euforia, ações é o melhor negócio, vamos ficar rico na bolsa, aquela coisa toda. E ela entra numa curva flat e começa a cair. E é nesse momento onde entra na curva flat e começa a cair que o mercado despenca. Por quê? Porque começa a aparecer os problemas na economia, nos empréstimos, as empresas começam a capengar. Então nós temos que observar a economia real. Por isso que aqui no canal eu falo tanto de você observar como está a saúde da macroeconomia, da economia, e não dos mercados acionários, porque os mercados acionários hoje é pura especulação. Assim como quase todos os mercados aí, criptos e tudo mais, tá? Então você dominar isso aqui é muito importante para você conseguir enriquecer, aproveitar os ciclos e preservar o seu capital. Isso é a coisa mais importante. Então cuidado com a euforia, porque nós temos que observar a saúde da economia também. Então vamos começar aqui esse resumão, tá? Pessoal, por favor, deixa seu like aqui embaixo e compartilha. Mais pessoas precisam entender isso aqui. Isso aqui vai chocar a sua mente. Vai explodir a sua mente, porque você vai entender realmente aonde que tá a treta. Então você viu que tem uma consequência. Claro, quando o juro sobe, ele sobe até um tanto e o mercado azeda e começa a cair. Então agora você vai entender o porquê que tá por trás dessa queda dos mercados. Isso vai explodir a sua mente e agora no Natal você vai poder bater no peito e falar: eu sei o que vai dar de treta. Então esse vídeo tá especial. Compartilha aí pra galera. Vamos que vamos. Lembrando, o Clube dos Capitalistas 2.0, link aqui na descrição, cupom NATAL50. Pra você aproveitar o cupom de 50% de desconto, para você entender das bases econômicas, como se proteger dessa treta e tudo mais.
50% de desconto até o dia 25 de dezembro, hein? Depois não tem mais, não adianta chorar. Vamos lá, pessoal. E o grupo no WhatsApp do clube tá saindo, tá? Vai sair tudo e você também vai ter acesso às próximas atualizações. Vamos por aqui para esse resumão, agora a gente vai focar nessa parada. Então, pessoal, nas últimas décadas, nós temos as recompras de ações, tá? E uma recompra de ação abusiva, eu já vou te dar os números disso. Então, isso não é surpreendente, dado o ambiente de taxa de juros baixos. Mas, como sabemos agora, chega um ponto em que a queda a taxa baixa, né, dos juros impede a atividade econômica. Então, chega um ponto onde o juro baixo, o estímulo, ele impede o crescimento econômico. Então, as empresas deixam de querer investir devido ao ambiente de baixo retorno. O gráfico mostra o problema das taxas de crescimento econômico e da velocidade monetária. Então nós precisamos, você está entendendo aqui, nós precisamos de uma saúde econômica boa e crescente, certo? Então nós temos que observar a economia real e aí tudo que a gente fala de ver inflação e tudo mais, e talvez nós estamos vendo um descolamento dessa economia real. Então, o grande problema, eu lembrei de um indicador que eu quero mostrar aqui para vocês também, e eu estou abrindo agora, que o grande problema, tá? E esse indicador aqui é muito legal, eu vou deixar por último aqui, só para quem assistir até o final, beleza? Então vamos continuar aqui. O grande problema é o descolamento, tá? Vamos para a figura 2 então. O declínio da velocidade monetária é uma evidência clara de que o sistema de transmissão econômica permanece quebrado. Um dos motores essenciais da atividade econômica são os bancos que emprestam dinheiro para apoiar a atividade econômica. Conforme mostrado, a relação empréstimo-depósito bancário entrou em colapso junto com a velocidade, como resultado, há poucos benefícios em emprestar dinheiro a taxas ultra baixas em relação ao risco de inadimplência. Então as pessoas param de emprestar dinheiro e você precisa de pessoas emprestando dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas. Se o juro está baixo, emprestar dinheiro... Gente, presta atenção. Se o juro está baixo, emprestar dinheiro passa a ser um mau negócio. E como é que as empresas vão se financiar se as pessoas param de emprestar dinheiro? Vai dar um problema. Vai dar um problema. Então, as pessoas param de emprestar dinheiro, as pessoas não conseguem mais pegar dinheiro emprestado. Como é que a economia vai crescer? Lembra que a gente não pode ter esse descolamento? A gente precisa de uma economia saudável para que os mercados acompanhem quando a gente fala de um crescimento saudável. Então, o grande fato é que esse crescimento atual não é saudável. É uma grande bolha. Por isso que você precisa estar antifrágil e se proteger para esse movimento. Vamos lá. Sim, este é um exemplo extremo, mas mostra que as recompras de ações têm um efeito limitado. Aqui, pessoal, tinha um exemplo da recompra de ações, tá? Então, acontece que você chega a um ponto onde você vai recomprando as ações. Então, a empresa, ela tem caixa, em vez da empresa investir esse caixa no crescimento da empresa, em investir em tecnologia e tudo mais para a empresa crescer, as empresas, o que elas estão fazendo hoje? Elas estão recomprando as próprias ações. Então você pega uma empresa X, ela recompra as ações, parece que ela está se valorizando, mas na verdade é a própria empresa que está comprando as ações. Ao invés de ela utilizar o caixa para investir na empresa, reinvestir na empresa e melhorar um crescimento futuro, melhorar a produtividade ou algo assim, muitas empresas americanas, principalmente, estão abusando dessa recompra de ações. O grande problema que a gente já vai ver agora é o abuso da recompra de ações. Recomprar ações não é uma loucura, mas quando você abusa desse recurso que é o problema. E quando as empresas começarem a ficar sem caixa, quando o endividamento das empresas começar a apertar nos relatórios e a taxa de juros subir, vai afetar, porque ela cada vez se endivida mais para recomprar a empresa e não investir nela. Então o valor dessa empresa, ela tende a cair quando as ações caírem, e você já vai ver quem está se beneficiando com isso. Tem um motivo disso estar acontecendo. E é isso que é a grande treta, tá? É essa que é a grande treta. Então, a empresa ela vai recomprando, ela vai se valorizando, mas o valor dela real, ela não está crescendo. Só o preço da ação, porque ela recompra, ela mesma recompra. A própria empresa recompra as ações. Então, é por isso que uma vez que uma empresa se compromete com a recompra de ações,
ela inevitavelmente fica presa na armadilha de continuar a recompra de ações para manter os preços das ações elevados. Claro, pô. O problema é o desvio contínuo de quantias cada vez maiores de dinheiro de investimentos produtivos que poderiam criar crescimento de longo prazo. A razão pela qual as empresas fazem isso é simples, e agora você vai entender a treta, meus amigos. Agora você vai entender quem que se beneficia desse negócio. Remuneração baseada em ações. Hoje, mais do que nunca, muitos executivos corporativos têm uma grande porcentagem de sua remuneração vinculada ao desempenho das ações da empresa. Ao desempenho das ações e não da empresa. Ao desempenho das ações da empresa. Olha a loucura que nós estamos vivendo, seus capitalistas. Então é de interesse do CEO, é interesse do executivo que o preço da ação suba, independente do que precise ser feito para isso. Até deixar de investir na própria empresa, no core business, para recomprar as ações. Que maluquice, que maluquice. Por isso que está se girando uma bolha, tá? Como resultado, uma falha nas expectativas de Wall Street pode levar a uma penalidade pesada no preço das ações da empresa. Em estudo anterior do Wall Street Journal, 93% dos entrevistados apontam influência no preço das ações e pressão externa, com razões para manipular o número dos lucros. É por isso que o uso de recompra de ações continua a aumentar nos últimos anos. Após a paralisação da pandemia, elas dispararam, pessoal. Então, por que a bolsa está subindo tanto? É por causa de fundamentos econômicos? É porque a economia está melhor? Não, a economia está podre, como a gente fala aqui há mais de 2 anos no canal. Mas o que aconteceu depois da pandemia? Estímulos econômicos, juros zero, e é claro que esse dinheiro foi para também recomprar as ações ao invés de investir muitas vezes na empresa. Então, investir na empresa não é comprar ações da empresa, é investir no core business da empresa mesmo. E muitas vezes isso não acontece, por quê? Porque a razão pela qual as empresas fazem isso, você lembra? É a remuneração baseada em ações. Que coisa linda, meus amigos! Deixa seu like aqui embaixo. Deixa seu like aqui embaixo. Vamos lá, vamos acelerar o negócio aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, o mercado deveria ser 40% menor. 40% menor. O gráfico abaixo, por meio do Pavilion Global Markets, mostra o impacto que as recompras de ações tiveram no mercado na última década. A decomposição dos retornos para o S&P 500 se divide da seguinte forma: 21% da expansão, 31,4% dos ganhos das empresas, 7,1% dos dividendos que essas empresas geraram, a menor parte, e 40,5% com recompra de ações. A maior parte aqui, pessoal, a maior parte do crescimento das empresas é por conta da recompra de ações. Em outras palavras, na ausência da recompra de ações, o mercado não estaria atingindo altas recordes de 4.600 pontos, mas, em vez disso, níveis próximos a 2.700 pontos. Ok? Então, o dinheiro que está sendo empregado pelas empresas para recomprar as ações deveria estar sendo investido para um crescimento futuro dessa empresa, mas não está sendo feito isso. Esse dinheiro que a empresa deveria estar investindo nela mesma está indo para recomprar simplesmente ações. O que vai acontecer no longo prazo será, hein, meus amigos? Com uma economia podre e tudo mais, né? Muito bem. Michael Liebowitz observou o risco mais significativo. Enquanto a mídia financeira aplaude as recompras e a SEC, que é como se fosse a CVM americana, o facilitador de tais abusos observa distraidamente que continuamos a insistir no assunto. É vital não apenas para os investidores, mas também para o público em geral, compreender o tremendo dano já causado pelas recompras e o potencial para mais danos no futuro. O dinheiro que poderia ser gasto estimulando o crescimento futuro, beneficiando os acionistas, em vez disso, foi desperdiçado beneficiando apenas os executivos sêniores.
À medida que os preços das ações caem, as empresas que realizam recompras não econômicas agora se encontram com perdas financeiras em suas mãos, mais dívidas em seus balanços e menos oportunidades de crescimento futuro. Igualmente perturbador, os CEOs que autorizaram as recompras são muito mais ricos e não respondem por suas ações. Para os investidores que apostam na alta dos preços das ações, a questão é o que acontecerá se as recompras de ações reverterem. Imagina quando as empresas não conseguirem mais dinheiro a juros zero. O que vai acontecer? Ela vai parar de recomprar as ações. O que você acha que vai acontecer com uma economia que é uma farsa? Pois é. Por isso que é bom entender os fundamentos e é importantíssimo você estar antifrágil, porque esse crescimento da economia não é real. Ter uma carteira antifrágil é importante para te proteger justamente dessas maluquices, ok? Vamos continuando aqui, já estamos quase nos finalmente. Em outras palavras, entre o Federal Reserve injetando uma grande quantidade de liquidez nos mercados financeiros e as empresas comprando de volta suas próprias ações, não houve efetivamente nenhum outro comprador real no mercado. Como Diz Felder escreveu, sem aqueles 4 trilhões de dólares em recompras de ações, em um mercado onde o volume de negócios vem caindo há décadas, eles nunca teriam sido capazes de subir tanto quanto estão. Então os mercados estão subindo por este motivo. O gráfico abaixo mostra o The Buffett Yardic, que é a capitalização de mercado total do patrimônio líquido em relação ao produto nacional bruto. Então vai levar em consideração o crescimento, a capitalização do mercado de ação em detrimento ao mercado, como se fosse o PIB, né? Ao crescimento da nação. Contra a emissão de patrimônio líquido total. Desde o final da década de 90, tanto as avaliações quanto as recompras têm estado perto das máximas recordes. Será isso somente uma coincidência? Né? Pergunta aqui o Jesse. Vamos lá. O outro problema com a recompra de ações é que cada vez mais se faz com uso de alavancagem. Com uso de alavancagem, lembra que nós falamos aqui no canal que um dos problemas para o próximo crash é a alavancagem excessiva? Então tá aí também isso na recompra das ações. A contínua supressão das taxas de juro pelo Fed levou a uma explosão de dívidas emitidas por empresas. Grande parte da dívida não foi usada para fusões, aquisições ou despesas de capital, mas para o financiamento de recompra de ações e emissão de dividendos. A explosão da dívida corporativa nos últimos anos se tornará problemática se as taxas aumentarem acentuadamente. Se a deterioração adicional na qualidade do crédito impedir as empresas de refinanciar ou se houver um entrave excessivo que force a liquidação da dívida, isso é algo que o presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, está avisando sobre. Então, o próprio presidente do Fed de Dallas, a dívida corporativa não financeira nos Estados Unidos consiste principalmente em títulos e empréstimos. Esta categoria de dívida, com uma porcentagem do produto interno bruto, como uma porcentagem do produto interno bruto, agora é mais alta do que no pico anterior alcançado em 2008. E o que os CEOs estão fazendo? Nós já falamos de 3 nos vídeos passados, né? O Mark Zuckerberg, enfim, a gente falou lá dos caras que estão devendo as ações e agora o CEO da Microsoft vende metade das suas ações da empresa. Então, Satya Nadella vendeu recentemente metade da sua participação na empresa, se desfazendo de 840 mil ações, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. O negócio se deu por meio de várias transações ocorridas nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, meus amigos. Ao se desfazer do papel, o executivo arrecadou um total de 285 milhões de dólares, o equivalente a 1,6 bilhão de reais, ok? Para finalizar com chave de ouro e a nata e o néctar, post do Tavi Costa da Crash Capital, vamos dar o likeinho, vamos lá, Tavi. Gravidade ainda funciona, diz o Tavi.
quanto tempo até que as ações de crescimento sigam a mesma direção de preço deste índice de empresas de tecnologia que apenas perde dinheiro. Então aqui nós temos a Russell 3000, né? É isso? Que são as empresas de crescimento americana, as empresas growth, que elas estão subindo. E aqui nós temos o Goldman Sachs, das empresas, né? O índice, na verdade, do Goldman, onde são as empresas que não dão lucro. Então, pessoal, até quando que isso aqui vai se encontrar, né? Então, nós temos um problema onde as empresas, elas têm um crescimento artificial, tá aí os indicadores para você, né? Por isso que eu vejo que cada vez mais é importante você estar antifrágil para você se proteger dessa loucura que está acontecendo. Nós temos que nos perguntar, então, o que está fazendo o preço das ações subirem? É a melhora da saúde da economia? Como a gente viu, através desses vários indicadores que a gente trouxe aqui para você de graça. Então deixa aquele like, pô. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilha aí. Através dos indicadores que a gente viu, o crescimento não é real. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Ter uma carteira antifrágil é importantíssimo para você se proteger disso. Entender as bases econômicas também vai te livrar de se lascar com essa maluquice que está acontecendo no mercado financeiro. O que a gente está vendo, pessoal, é algo chocante. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a essas informações. Por isso que ao invés de eu cobrar por essas informações, a gente está liberando aí e eu só peço que você deixe seu like e compartilhe. As pessoas precisam entender do risco e ter uma carteira antifrágil, ok? Pessoal, por hoje é isso então, né? Deixa aquele seu like, peço de novo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente vai falar muito de negócios também, eu acho que agora é hora de fazer mais dinheiro e é hora de investir melhor, tá? Você tem que ficar de olho. E aí, se você quer aprender um pouco mais de bases econômicas, como ganhar mesmo nos colapsos com as opções, se você quer aprender a montar sua carteira antifrágil, como é que funciona essa ideia da diversificação, link aqui na descrição, Clube dos Capitalistas 2.0, é o meu treinamento, onde vou passar esses conceitos mais práticos de como a gente vai se expor, né? Como a gente vai entender o mercado e se expor para proteger o nosso patrimônio e também ter lucro, porque é isso que a gente quer. A gente quer enriquecer para ter liberdade econômica. Clube dos Capitalistas 2.0, link aqui na descrição. Lá no site você tem todas as informações do que vai ter lá dentro. Cupom Natal50 para você garantir o seu 50% de desconto até o dia 25 de dezembro de 2021. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.